desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu coloquei um tema para esse texto, que vai falar de Joquebede, mãe de fé inabalável. Joquebede, o significado do nome de Joquebede é: o Senhor é a glória. E Joquebede foi uma mulher hebreia da tribo de Levi, esposa de Arão, e mãe de Moisés, Arão e Miriam. Joquebede, ela foi uma das mães mais notáveis da Bíblia pela sua perseverança em fé, pela sua determinação, pela sua ousadia e inteligência. Mediante ao decreto que foi imposto nesse tempo, imposto pelo faraó. E o faraó, ele não queria nenhum menino vivo. E Joquebede, ela foi uma mãe ousada. Ela arriscou a sua própria vida para cuidar da vida do seu filho Moisés. E após a morte de José, se levantou esse faraó, a qual ele não tinha conhecimento da história de Israel. É como se tudo que José fez, as fomes, as farturas, fossem esquecidas. Mas o faraó, a preocupação de faraó era com a multiplicação do povo. Porque as mulheres hebreias, elas tinham filhos, eram fáceis de engravidar. Então, faraó prepara um plano. E esse plano, em minhas palavras, um plano macabro. Ele já tinha preparado outros planos para matar todo filho, toda mulher hebreia que tivesse filho, homem, era para ser morto. Algumas situações não deram certo, então ele foi e disse para as parteiras que está em Êxodo 1:15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes de uma era Cifrá e da outra Puá. Quando ajudarem no parto as hebreias, quando virdes a você sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai viva. Uma situação difícil para essas parteiras que também eram hebreias. Mas as parteiras, elas temeram. No verso 17 vai dizer que elas temeram a Deus. E por temer a Deus, elas não matavam nenhum menino. Glória. E Faraó não sossegou e foi atrás dessas parteiras para saber por quê
Joquebede dá luz nesse tempo de caos, nesse tempo tenebroso, nesse tempo de tempestade, nesse tempo que todas as mães que engravidassem, elas já viviam os 9 meses de aflições. Por quê? Porque nesse tempo não tinha ultrassom e não sabia qual filho iria ter. Qual a dor das mães vivida nesse tempo de sofrimento em teus filhos. Joquebede não foi diferente. E nesse cenário de escuridão, de morte, Deus entra com providência. Porque o cenário pode ser bom ou ruim, para Deus não importa. Aleluia. Quando não é possível para nós, é possível para o Senhor. Glória. Aleluia. Naquela situação era impossível saber que alguém iria conseguir esconder um bebê. Era impossível. Porque criança recém-nascida chora. Chora com fome, chora sem fome. Criança precisa ser trocada em minutos. E qual seria a situação de Joquebede nesse cenário caótico? Em Êxodo 1:7 vai dizer assim: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Quando Deus quer fazer, pode vir o inimigo. Aleluia. Pode ele juntar a tropa dele, o exército dele. Mas quando Deus tem propósito na sua vida, quando ele decreta, pode ter problemas, mas vai acontecer o impossível, o improvável aos nossos Glória a olhos. Deus. Aleluia. Era ele maquinando matar e Deus frutificando e aumentando e multiplicando. E assim foi sendo fortalecida, assim diz a palavra no verso 7. Foi grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então imagina só, Faraó preocupado e o povo se multiplicando, as mulheres gerando. Mas ele não sossegou. E ele decidiu outro decreto. Porque enquanto mais corre atrás dos servos do Senhor para destruir, para impedir que louve, para impedir que pregue, para impedir que vá atrás daqueles que estão mortos, aqueles que estão afastados, o Senhor Jesus nos dá livramento, o Senhor Jesus nos dá escape, o Senhor Jesus multiplica os seus servos. Glória. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e não nos vemos encorajados em ter atitude. Mas aquela mulher Joquebede, que o significado do nome é o Senhor é a glória, ela era uma mulher de fé. Você não vai ver relato de murmuração, mas ela é uma mulher de fé. Uma mulher que tentou impedir que pegassem o seu filho Moisés. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja teu nome. E os egípcios, eles oprimiam tão severamente os hebreus, machucavam, maltratavam, escravizavam. A palavra vai dizer
que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Não era fácil. Muitas vezes nós levantamos cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, e achamos a dureza do nosso trabalho, porque precisamos do salário para nos sustentar. Imagina eles nesse tempo, que nem salário recebiam, mal comiam, mal bebiam, mas eram crucificados, eram maltratados. Assim que lhe fizeram amargar a vida, com dureza de servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que obrigavam com dureza. Várias vezes aparece o nome dureza. Então não era fácil para eles trabalharem, e muitos eram mortos. Não podia se opor, tinha que fazer o querer do faraó. Qual é a nossa posição diante de um problema? Será que é fugir dele ou enfrentar? E a sentença de Faraó foi que jogasse todo menino, homem, no rio Nilo. Imagina essa situação. As mães olhando seus filhos sendo tomados dos seus braços e sendo lançados no rio, sem elas poderem salvar seus filhos. Muitos tentaram até esconder, mas os soldados foram atrás e mataram. Mães em lutos, mães desesperadas, mães sem abrigo. Porque mãe fala: meu filho é a minha vida. Mãe cuida, mãe protege, mãe enfrenta. E tinha um Salvador escolhido por Deus. E tinha uma mulher corajosa. Porque o Senhor usa aquele que tem coragem. O Senhor usa aquele porque Ele conhece o seu coração. Por fora trememos, nos mostramos envergonhados, mas quem sonda o nosso coração é o Senhor. E Ele vai levar cada um de vocês, cada um de nós, para o melhor, quando nós o buscamos em espírito e em verdade. E assim Joquebede o buscava. Ela temia por perder seu filho. Mas nesse caos, Joquebede, ela não conseguiu mais esconder o seu filho. Em Hebreus 11:23 vai falar que Joquebede, ela conseguiu esconder o filho por 3 meses. Pense só, você está com seu recém-nascido, o seu filho, tem uma irmã que está com o neném novinho ainda. Então, acorda várias vezes por dia. Às vezes na madrugada. Imagina Joquebede. Não tem aonde fazer um mingau rápido no liquidificador, no micro-ondas. Aonde lavar as roupas de Moisés. E onde estender para que não vejam que tinha um menino. Será que Joquebede, além de ter um parto cansativo, uns 9 meses de luta, e depois que tem um filho, continua a sua peleja, a sua dureza, como diz a palavra aqui. Tinha que lavar bem tarde da noite, na madrugada já tirar as roupas do filho, para que nenhum dos soldados
pegasse o seu filho. Mas o Senhor Jesus nos dá armas. Joquebede tinha armas. Porque Joquebede, ela orava. Glória a Deus. A nossa arma principal tem que ser a oração. Aleluia. É isso que destaca a diferença de nós, filhos, servos do Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão jogados no mundo do maligno. É o que nos diferencia, é a nossa busca constante ao Senhor, porque nós confiamos que Ele vai prover. E Joquebede, não conseguindo mais esconder o seu bebê, ela preparou, como nós lemos no começo, o cesto, colocou o piche e betume para que a água não entrasse no cesto, e colocou as margens do rio, onde tinha muitas canas. E a estratégia que Deus nos dá é perfeita, porque a mãe que cuida é a mãe que orienta. Foi falado já aqui pelas irmãs. A mãe que cuida é a mãe que ensina, é a mãe que reclama, é a mãe que vigia. E Joquebede colocou lá, não para deixar o filho ir pelas águas, mas que as margens do rio ele fosse levado com a mão de Deus. E ele foi levado com a mão de Deus. E Miriam foi orientada pela sua mãe para ir olhando até onde o cesto iria. E onde o cesto foi parar? Aleluia. Aonde a princesa estava tomando. Glória. As coisas do Senhor é diferente. Verdade. Quando nós pensamos que estamos no fim, que estamos afundando, é aonde Deus está levando. Aleluia. É onde o Senhor mostra que Ele é na nossa vida. Aonde está o improvável, Ele mostra que é provável. Glória. Ele tira as escamas dos nossos olhos para que nós venhamos a crer cada vez mais nele. Aleluia. Foi lido aqui, Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Joquebede estava sozinha, calada, com ousadia. E sua filha do seu lado, acompanhando. E olhou até onde o seu irmão iria. E quando chegou lá, as donzelas pegam aquele cesto. Quando abre o bebê, chora. A palavra vai dizer que a princesa, ela se encantou com o bebê. O bebê era formoso. Ela se encantou com o bebê. Mas ela pensou, e agora? É um menino egípcio ou um menino hebreu? Um menino hebreu nas mãos daqueles que queriam matar todos os meninos hebreus. Mas Deus trabalha nos corações de todos e transforma a vida. Glória a E Deus. feliz será aquele que o busca. Glória. Porque se me buscais, me achareis. E Joquebede não deixou de buscar. Joquebede, ela continuou a procurar a solução. Porque enquanto ela estava lá olhando, deixando a filha ir caminhando, olhando o seu filho, Deus já estava providenciando
Glória a Jesus. criança Miriam Aleluia. fala. Escuta a conversa com a estratégia que Deus deu, porque ali foi estratégia do Senhor. E ela diz: e o cria por algum tempo. E ela ensina os princípios de Deus a Moisés. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé inabalável, que Deus colocou de volta o seu filho em seus braços, para que ela ensinasse o seu filho a andar no caminho que se deve andar, que é no Senhor. Que foi dito aqui, eu vou repetir: não é entregar um celular, é sentar e ensinar a palavra de Deus. Glória. Porque se formos olhar para fora, nós vemos muitas mães relapsas, muitas mães que querem distância de seus filhos, muitas mães que perderam amor sim pelos seus filhos, muitas mães que vão para o bar beber enquanto seus filhos ficam presos em casa. A formação de um caráter de uma criança é até 7 anos. E Joquebede ensinou o caminho do Senhor a Moisés. E eu e você ensinamos o que aos seus e a nossos filhos? O que? Para que ele venha andar no caminho do Senhor. Glória! Glória a Deus! Porque hoje os filhos batem no rosto das mães e isso é visto. Agora muitas mães não gostam de ouvir a verdade, mas os filhos mandam em casa. Filhos matam. Filhos não veem sua mãe orando, não vê sua mãe jejuando, não vê sua mãe de joelho no chão, mas vê uma família desestruturada, com brigas, com discussões. E é esse ensinamento que eles estão vendo e vão reproduzir. Verdade. Qual é a nossa posição? A posição de Joquebede foi ensinar o seu filho. E ele não se desviou. Ele não se desviou. Ele protegeu até os hebreus durante uma briga. Ele protegeu porque quando Deus planta a semente do caráter de Jesus, nós não saímos da sua presença. E o Senhor Jesus, Ele está para nos orientar, nos repreender, porque nós precisamos aprender a ensinar. Verdade, Jesus. Muitas vezes se torna fácil. Como é cômodo muitas vezes dar um celular. Mas eu vou estar fazendo o que? Também com celular. Usando rede social é proibido? Não. Mas tudo tem limite. Tudo existe limite em nossa vida. E limite se põe na nossa e em nossos filhos. Porque filho bem estruturado tem mãe chata sim. Tem mãe que reclama sim. Tem mãe que olha a saída e a entrada. Olha o celular. Nós vemos aí filhos se suicidando. Por quê? Por conta de jogos. E a mãe está onde? Dentro de casa. Ah, mas não sai de dentro de casa, só vive dentro de casa. Sim. Está cuidando de quê? Na sua casa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Busque em oração, que o Senhor abre caminho. Pode vir Faraó, que o Senhor Jesus multiplica
a boca de Deus na vida dos seus filhos. Seja a boca de Deus, abençoe. Não use palavras torpes na sua casa, nem sobre o seu filho. Saiba orientar diante da palavra do Senhor. E Joquebede, ela foi abençoada, muito abençoada, porque ela tinha os 3 filhos, Miriam, e Cisca. Arão, ele foi o primeiro sacerdote e ainda mais porta-voz de Moisés. E Moisés, o libertador dos hebreus. Moisés, que é exemplo na nossa vida porque não se desviou do caminho. Seja mulher de fé, seja mãe empoderada e encorajada. Hoje em dia as mulheres querem passar por cima da autoridade do marido, mas não é assim que a palavra ensina. Foi dito aqui, a mulher sábia edifica. Então a mulher sábia, ela ora, a mulher sábia, ela discute para ensinar o marido o caminho que deve andar, porque nós vemos mais do que ele, porque o Senhor nos deu sabedoria para isso. Mas devemos saber aonde devemos estar. Somos mães, mulheres, e as mulheres muitas vezes são esquecidas. Muitas mulheres tristes, afastadas do ministério, porque ninguém quer saber mais. Mas tem fruto, e quando tem fruto, o Senhor vai buscar, o Senhor resgata, o Senhor vai frutificar, florescer. A mulher tem que florescer, mãe tem que florescer. Ser a mãe leoa de proteção, mas com aquela fé em Cristo, enraizada, porque problemas nós temos, mas o Senhor é comigo e com você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que eu e você venhamos ter posição